Olá pessoal, muito bom dia. Graças a Deus que Ele nos concede mais um dia, né? Mais uma oportunidade para estarmos juntos, para aprender da Sua palavra, aprender um pouco mais de Deus. E esses dias nós estamos focados ali em Gênesis, no começo da criação, e temos falado um pouquinho sobre a história do jardim e as lições do jardim, né? Essa mensagem completa, quando a gente ministra essa mensagem completa, sempre é as lições no jardim. E que lições nós podemos tirar de lá, né? Então nós já falamos a respeito da questão de identidade, de sermos quem nós somos, de respeitarmos essa identidade que nós temos, de identificar os problemas, que não é porque nós estamos no jardim que nós não vamos ter problemas, sim, vamos ter problemas sim, e vamos encontrar serpentes sempre, mas nós precisamos identificá-las. Então tem uns vídeos aí muito interessantes, assuntos muito interessantes aí que vale a pena, né? Vale a pena entrar lá. Eu vi, são vídeos de 8 a 12 minutos, 15 minutos, um só que passou de 15 minutos. Mas vamos lá, vamos dar sequência nessa história aí, em Gênesis no capítulo 3. E hoje vamos falar a respeito do verso 9 e do verso 10, né? O verso 9 e verso 10, logo após Eva ter comido, ter dado a fruta ao seu marido, eles chegam e, como de costume, Deus sempre vinha ali para conversar com o homem. E no verso 9, a Bíblia diz que Deus chegou no jardim e chamou, né? Disse: Adão, onde é que tu estás? E Adão responde para ele: Senhor, ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e por isso me escondi. Olha só que coisa interessante, né? E isso é muito próprio do ser humano, e aqui nós vamos começar a identificar a humanidade pecaminosa, a humanidade caída de Adão se mostrando como um todo, e o que acontece nas nossas vidas também no cotidiano, né? De nós tentarmos, vamos falar assim, maquiar o nosso erro, né? Nós tentarmos diminuir os efeitos, né, como a gente sempre fala aqui de causa e efeito, diminuir o efeito da causa, né? A causa foi desrespeitar, né? Nós vemos aqui a causa tinha uma única regra no jardim: olha, vocês podem fazer de tudo, pode comer de tudo, porém daquela árvore você não come. Aí a mulher foi lá, enganada, comeu, então quebrou a regra, né? Quebrou a regra, então gerou uma causa, né? A causa foi a desobediência, e toda causa tem o seu efeito. Só que normalmente é comum para nós tentarmos esconder, nós tentarmos maquiar o efeito dessa situação, e acabamos que fazemos de uma coisa muito ridícula, né? Que é tentar disfarçar aquele erro em vez de assumi-lo e poder corrigir. Então aqui Adão, ele olha e diz para Deus: olha, Senhor, eu ouvi a tua voz chegando no jardim, ouvi sua voz soar no jardim, tive medo porque estava nu e me escondi. Então, a gente vê que, como já dizia, né, o tio Ben, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O homem queria, quando foi enganado pela serpente, ele achou que ser igual a Deus, ter o conhecimento do que era certo, do que era errado, do que era bom, do que era mal, ia ser uma coisa fantástica, né? Afinal de contas, eu vou ser igual a Deus. Quem é que não quer ser igual a Deus, né? A gente vê naquele filme Todo-Poderoso, né, que o ser igual a Deus, né? Aquele filme é um filme que tem uma história muito fantástica, quando a gente começa a olhar ele numa ótica, tirando da ótica da comédia e colocando na ótica humana, né? O desejo que nós temos de nos equipararmos a Deus, de sermos como Deus, de termos os poderes de Deus. Só que todo mundo esquece a frase do tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e isso em tudo na vida, né? Toda ação gera uma reação, e todo ônus tem seu bônus, né? E todo bônus tem seu ônus. Então isso é uma realidade. Não tem como eu fazer saque se eu não fizer depósito, e para eu fazer depósito eu preciso gerar recursos. Então essa realidade nós precisamos ter ela muito clara na nossa mente. Para tudo na nossa vida ser mais efetivo, mais eficaz, nós precisamos ter claridade quanto a isso. Então aqui o homem, ele esqueceu de tudo isso, ele queria ser igual a Deus, mas quando ele se tornou igual a Deus, ele viu que não era tão bom como ele achava que seria.
E isso na nossa vida, no nosso cotidiano, é muito comum, porque às vezes nós desejamos tanto alguma coisa que não medimos as consequências para recebê-lo. Então, as pessoas olham, é muito comum, né, no cotidiano de uma equipe, alguém despertar aquele sentimento cobiçoso, que nós já falamos aqui. A ambição é maravilhosa, né? A ambição é maravilhosa, a cobiça é péssima. E alguém levanta aquele sentimento cobicioso e começa a cobiçar a posição de outra pessoa, começa a cobiçar uma promoção, uma situação todinha ali, e ela não mede esforços para chegar até ali. Só que quando ela chega, ela descobre que existem consequências naquela situação, né? E como existe essa consequência, nem sempre essa consequência é tão boa como ela achou que seria. E aí qual que é a situação? Ao invés da pessoa pegar e se posicionar e respirar e falar assim, putz, eu errei, eu fiz isso aqui, fiz isso para chegar até aqui, então eu não estava preparado, porque a gente olha, todo mundo quer, ele olha para o chefe, né, para o líder não, vou falar do chefe lá em si, né, porque quando a pessoa é líder, ela consegue contornar tudo isso, que ela já aprendeu, ela já identifica as cobras, sabe lidar com cada uma das cobras. Mas ela olha para o chefe e ela só consegue ver que é um camarada que na cabeça dela sabe menos do que ela, sempre é isso, né, o padrão sempre é esse. Meu chefe sabe menos do que eu estudei mais, me preparei mais, eu sou melhor do que ele, e ele ganha muito mais do que eu. Então, na cabeça da pessoa, a visão cegada pela cobra, ele só consegue enxergar que a pessoa ganha mais e faz menos. É isso. O restante, o que vem por trás, ninguém olha, né? Como eu já disse aqui, né? Como diz lá no Brasil, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém olha os tombos que eu levo. Então, a pessoa, ela foca somente nisso. Eu sou melhor. Eu já tive isso muitas vezes, pessoas que chegaram em mim e, assim, indiretamente, né, e envenenando outras pessoas, falaram, não, porque eu sou estudado, sou formado nisso, sou formado naquilo, eu tenho formação melhor do que a do Roberto, eu sou muito mais inteligente do que ele, eu tenho mais experiência do que ele, e aí aquela situação todinha e pronto, e segue, né? A minha vida inteira, mesmo antes de eu conhecer a Jesus, eu já tinha isso firme no meu coração, que ninguém tira, o que Deus me dá, ninguém tira. Então aquilo que é seu e acabou. Você tem que lutar por ele sempre, mas pode ficar despreocupado. Não tem essa situação de tirar, de puxar tapete, de ocupar lugar. Mas isso aí é tudo a gente que acaba por medo, deixando as pessoas tomar lugar. Mas isso é um outro assunto. Então o que acontece? A pessoa olha para esse sentimento, cria esse sentimento de cobiça, chega, e quando ele chega lá que Deus vai cobrar, Deus vai chegar e falar assim, Adão, onde é que você está? Aí ele vai perceber que ele está nu, ou seja, ele não tem preparo, ele não está preparado para aquela situação toda, né? E ali tem uma lição que amanhã nós vamos falar dessa lição de liderança, né, que Deus entra para com Adão, mas ainda assim focando na questão do Adão, perceba que ele olha e diz, quando ele percebe a besteira que fez, né, quando ele olha a besteira que ele fez, ele olha e fala assim, Senhor, eu ouvi a tua voz, tive medo porque eu estava nu, por isso eu me escondi. E a gente faz da mesma forma, né? As pessoas seguem dessa mesma forma. Quando se percebe do erro que cometeu, da besteira que fez, ao invés de trabalhar para conseguir corrigir essa situação todinha, o que ela faz? Ela vai lá e a pessoa simplesmente vai e diz assim, fala assim, não, eu tive medo porque eu estou escondido aqui, eu vou me esconder, como se alguém pudesse se esconder de Deus, ou como se alguém pudesse se esconder daquilo que fez de errado. Isso não adianta, gente. Tudo que é feito, uma hora vem a luz, pode demorar muito tempo, mas vem, pode estar certo disso. Então, aprenda as lições do jardim e aprenda a ter responsabilidade. Então, você chega, vai olhar, vai fazer a sua besteira, todo mundo é passivo de um dia acontecer isso. Mas se você fizer, aprenda a assumir a responsabilidade. Quando a voz de Deus soar no jardim e perguntar, Adão, onde estás? Você tem que prontamente falar assim, estou aqui, eu fiz errado, eu errei, eu não deveria ter feito isso e acabei que fiz besteira. Mas estou aqui, como é que nós vamos resolver isso? E veja que Deus, ele como um líder, né, que ele é o exemplo maior de liderança, o que ele faz? Ele olha para Adão sai, vai na presença dele, ele vê que ele está lá com uma folha de parreira, né, cobrindo as suas genitais, ele e a mulher,
e vê que ali não adianta, porque a folha vai secar, a folha vai murchar, não ia ter resultado. Então Deus, como um bom líder que é, ele vai lá e já dá a primeira correção. Vai lá, sacrifica um animal, que até então os animais não eram mortos, os animais não tinha morte, não tinha derramamento de sangue ali das vidas, né, que Deus criou. Deus vai lá, imola um animal, tira a pele dele e com a pele dele ele faz uma roupa para que Adão e Eva pudessem se vestir. É tipo assim, ele olha e fala assim, bom, então o problema de vocês é porque vocês estão nus, né? Então tiveram vergonha porque estão nus, então vou resolver o problema. E Deus vai lá e faz, ainda assim, contra aquilo que ele queria que fosse, né? Contra a forma que ele queria que fosse, ele derrama sangue, ou seja, tem um sacrifício, tem um preço, tem um custo, e é um custo caro, que é o sangue, é derramado ali para que o homem possa agora estar de novo, de uma forma que ele possa se conversar, porque até então o homem não conseguia conversar com Deus mais, porque ele estava nu, ele estava se sentindo envergonhado. Ele não estava envergonhado do que fez, ele estava envergonhado somente ele só olhou para o efeito, né? Ele não olhou para a causa. E isso é um problema muito sério, porque toda vez que a gente trata o efeito, quando a gente trata o efeito e não a causa, o problema vai sempre continuar. A gente vai sempre continuar. É aquela situação da pessoa que tem uma dor de cabeça e toma uma aspirinazinha para dor de cabeça. No outro dia ele tem dor de cabeça de novo, toma uma aspirinazinha e assim vai seguindo a vida dele. Depois de algum tempo, quando ele resolve fazer um exame, ele descobre que ele já está com tumor no cérebro, o tumor já cresceu, já não tem mais o que fazer nada. Se lá atrás, quando ele começou a sentir as dores de cabeça constantes, ele tivesse investigado, olhado qual que era a causa da dor de cabeça, talvez ele já tivesse descoberto esse tumor ainda no início e conseguia tirar e manter uma vida normal. Mas a nossa vida, infelizmente, é dessa forma. Nós atacamos muito o efeito e deixamos de atacar a causa. Então, que nós possamos aprender mais essa lição do jardim e venhamos a viver uma vida, buscando uma vida sem cometer erros. Mas quando cometermos o erro, a gente aprender a olhar para o erro e tratar a causa do erro. Não se esconder do erro, não tentar buscar um super refúgio, né? Ou seja, uma desculpa para aquilo. Não, vamos tratar o erro. Errar faz parte do aprendizado, então nós temos que olhar aquilo ali, putz, era para não comer da árvore, eu acabei comendo. Agora não tem mais como voltar, já acabou, já comi, não tem volta. Agora como é que nós vamos tratar daqui para frente? Era a situação, pensando assim, de uma ótica inteligente, né? Era comer, pô, já fiz besteira, abri meus olhos, vi agora que a coisa não era tão boa quanto eu achava, porque sempre é assim, né? A gente repara que vê que a coisa não é tão boa quando a gente achava que era. E Deus vai chegar agora, daqui a pouco Deus chega. O que vai fazer? Eu vou me esconder atrás da moita ou vou chegar para Deus e jogar real para Ele e falar o que aconteceu? Quando a gente resolve, não foi isso que aconteceu, mas se Adão tivesse resolvido partir por esse princípio de confiar na sua liderança e mostrar para ele, falar assim, olha, eu fui contra aquilo que você falou, eu pensei, fui pela minha cabeça e acabei fazendo assim, deu errado, como é que nós vamos corrigir isso agora? A situação da humanidade seria outra, pode ter certeza. Da mesma forma que na empresa, onde você estiver, toda vez que você se infligir contra o seu líder, e é muito comum, às vezes o líder dá uma posição, a gente olha na nossa cabeça, a gente tem um cenário totalmente diferente, a gente vai lá e faz pela nossa cabeça e acaba dando errado. Então não adianta mais depois arrumar desculpa, é chegar, deu errado, é chamar a liderança, falar assim, olha, eu fiz pela minha cabeça, fiz o que não era para fazer e está aqui, deu errado. Como é que nós vamos corrigir isso? Então aprenda essa lição, não se esconda dos seus problemas, não se esconda dos seus erros, procure solução naquele que pode ajudar. Quando você ouvir a voz soar no jardim perguntando onde é que você está, levanta a mão e fala, estou aqui. Fiz besteira, mas estou aqui, vamos tentar corrigir. E juntos, com certeza, vocês vão corrigir, vão ter sucesso. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Tenha um excelente dia. Até mais.